Olá, amigos, muito boa noite e seja bem-vindo ao nosso Pode Arrepiar especial de fim de ano. E claro, eu estou aqui na companhia de pessoas especiais, amigos de velhas datas e que tem muita coisa aí para contar. Não só de ufologia, porque nós criamos alguns grupos de ufologia ao longo aí dessa caminhada. A gente vai fazer acho que 30 anos de amizade, de pesquisa também, na área ufológica e em outras áreas também que vocês vão entender conforme a gente vai conversando aqui. Mas antes de eu apresentar e conversar com os meus amigos, eu queria agradecer aqui aos patrocinadores, a Cachaça Fazenda Santa Maria, que fica em Abaetetuba. Acho que, André, tu tomava uma cachaçinha antes, né, mano? Tu parou, não foi? Mas Parei, tu tomava. Mas tu sabia que cachaça boa... Essa é muito boa. Pois é, Cachaça Fazenda Santa Maria, sem igual, sem igual. LCF Assessoria Empresarial, tá precisando de orientação, de assessoria na tua empresa, procura LCF Assessoria Empresarial. Consultório Dr. Arão Tadeu, ele é excelente em facetas dentárias e tudo que tem a ver, claro, com odontologia. O Dr. Arão Tadeu é um cara novo e muito bom no que ele faz. Sebo e Companhia, do meu amigo Charles. Cara, galera aqui, todos os meus amigos, não tem um que não gosta de ler. Vocês sabiam que o Charles ele tem mais de 20 mil títulos lá no sebo dele? Cara, ele tem muito livro. E o que é melhor, os preços dos livros dele são muito bons. Então, se tu gostas de ler, procura o Sebo e Companhia do meu amigo Charles. Pizzaria Padrão da Massa. Essa, eu gostaria de falar daqui a pouco, um pouco mais a respeito dela, porque a pizza já está aqui na mesa para a galera se deliciar. E não é porque ele patrocina a gente, não. A pizza é muito boa e... se tu queres uma pizza que tem um preço justo e uma qualidade excelente, procura o Padrão da Massa, que fica na Cidade Nova. Atualmente eles trabalham somente com delivery. E o Ufonorte 2024, terceira edição, que vai acontecer novamente, é a segunda vez, no auditório da Unama Park Shopping. Desde já, meu muito obrigado ao Unama pelo apoio cultural. E, cara, o Ufonorte, este ano de 2024, ele está imperdível, com muitas novidades e muita coisa que ainda não foi dita sobre a Operação Prato e outras ocorrências ufológicas aqui do estado do Pará. Mas eu gostaria de apresentar aqui para vocês agora essas pessoas que são especiais na minha vida, por isso que eles estão aqui no Pode Arrepiar especial de final de ano. O Igson, o André e o Márcio, né, que são parceiros, amigos de longas datas aí de pesquisa. E a gente já está aqui com algumas coisas interessantes para mostrar para vocês. Antes eu queria, meus amigos, oferecer aqui a pizza do Padrão da Massa. Olha só que pizza top das galáxias essa pizza. E por favor... fiquem à vontade, sirvam-se. André, eu sei que tu tem uma raiva de pizza. Muita raiva. Mano, essa pizza é nossa, fica à vontade aí. E se tu queres comer uma pizza gostosa assim, procura o Padrão da Massa. Vai aparecer agora aqui na tela o telefone, é só tu entrar em contato que eles, além deles terem uma pizza muito boa, o atendimento é excelente. Bom, queria começar aqui pelo Igson, que está aqui do meu lado. Tu lembra, Igson, mais ou menos como foi que a gente... se conheceu aí nesse grupo de interesses, de coisas aí ligadas à ufologia e outros temas? Bom, primeiramente, saudação aí, Natan, saudação nossos queridos amigos, André, Márcio, e especial aí aos seus ouvintes, né, os seus telespectadores de Belém de Arrepiar. Bom, meu amigo, naquela época, 1994, início da década de 90, né, quando a gente se conheceu, a gente já vai aí completar aí praticamente aí 30 anos de longa amizade. Qual foi o mês? Em torno de dezembro, né? Dezembro de 1994. E é interessante, né, que naquela época, né, a gente não tinha, né,
tantos recursos, tecnologias de hoje, né, de informação, de redes sociais, né, seja internet, YouTube, WhatsApp. E nossas comunicações eram muitas vezes no mural lá do Centur, né? A gente colocava o nosso recadinho lá. Velho né? mural do Centur. E a gente conseguia ali garimpar uma turma boa, né, de pessoas que tinham o mesmo interesse em assuntos particulares, né? Então foi assim, né? Praticamente foi assim que eu conheci o Márcio, né? O André foi através de dos classificados que a gente colocava no jornal, né? Era o que tinha, era o Centur e quando tinha uma grana era o classificado lá no Liberal, né? Mas tu sempre gostou de ufologia? Naquela época tu já gostavas? Ah, com certeza, né? A gente já garimpava lá naquelas revistas UFO, né? Do nosso querido Jevaé. E com certeza, né? Já era interesse nosso. A gente estava na faixa ainda de 20 anos, nós todos praticamente, né? Na faixa de 20 e poucos anos. Porque só pra galera entender, quando eu fui a primeira vez na casa do Igson, eu não fui por causa de ufologia, né? Foi por causa da música New Age, que ele era entusiasta. Uma espécie de DJ do New Age naquela época. É verdade. A galera ali, bora lá, o cara tem um acervo bom e tal. Mas a minha pergunta é a seguinte, há quantos anos tu gostas de ufologia, tu pesquisa ufologia? A gente se conheceu em 94, mas antes tu já com te certeza, interessava? né? Eu acho que nos uniu foi justamente isso, né? Esses interesses em comum, né? Na busca do fantástico, do extraordinário, né? Dos mistérios do universo, né? Isso que nos empolga, né? Desde a adolescência. E com certeza cada um de nós aí tem um pouco dessa história também, né? E a gente iniciou justamente assim, né? Naquela época o que eram? Livros, revistas, né? Alguns noticiários, alguns documentários, né? Globo Repórter, similar assim. Ele até trouxe alguma coisinha aqui para mostrar pra galera, mas daqui a pouco tu mostra. A gente vai mostrar. André, tu foste também naquele tempo por causa da música New Age, né? Que ele tava, ou não? Na verdade, o Igson colocou um anúncio cujo título era Ufologia. Vamos marcar uma reunião. E quando eu vi aquele anúncio, eu já gostava de ufologia, né? Mas a gente não tinha com quem conversar esses assuntos, né? Ufologia, parapsicologia, fenômenos fantasmagóricos, enfim. Então, na verdade, estava tudo interligado. Só que a gente não tinha com quem conversar. Então, quando eu vi aquele anúncio, um domingo, eu lembro que era um domingo, esse anúncio dizia que haveria uma reunião no próximo sábado. Eu disse, não, eu não vou esperar. Na mesma hora eu entrei em contato com o Iggs pelo telefone, né? Cara, eu quero te conhecer. E aí fui na casa do Igson, assim, pronto. Dali aquela amizade. E era difícil, né, André? Encontrar uma pessoa que gostasse difícil. disso, né? Ufologia, parapsicologia. Exatamente. Eu estava dizendo um dia desse que, às vezes, eu perguntava querendo que outras pessoas também tivessem o mesmo interesse e era comum essa pergunta que me faziam como resposta, né? Quando eu perguntava assim, tu gostas de ufologia? Eu ouvi de muita gente a seguinte pergunta, o que é isso? Então, quando tu encontrava alguém que tinha esse interesse em comum, né, o cara realmente ficava entusiasmado, querendo conhecer, né? Exatamente. E aí, a partir daquele momento, né, formamos aquele grupo, né, e fizemos ali várias pesquisas, né. Lógico que dentro daquele grupo foram surgindo outros grupos menores, enfim. Então, a nossa amizade, ela realmente está todo esse tempo. Obviamente não foi só a ufologia que nos ligou, mas realmente uma amizade desinteressada. E aí foram surgindo novos membros no grupo, né? Enfim, então desde 94, né, Igson? A gente vem se reunindo, obviamente, com o passar dos anos. Cada um foi tendo, foi formando suas profissões, né? Fomos casando, um casou para cá, outro para lá. Mas vira e mexe a gente está junto, a gente inclusive ocorria muito a questão daquela visão ainda romantizada da ufologia, né? Mas tudo isso foi amadurecendo com o tempo, durante o decorrer dessas décadas. E estamos aqui, né? Com esse pensamento
voltado para a ufologia, né? Mas a ufologia, ela entrou na minha vida, Natan. Eu não sei te precisar qual foi o ano, mas eu lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, eu já gostava de ufologia, né? Foi lançado nos cinemas o filme ET, o Extraterrestre. Obviamente, um filme infantil, mas que marcou muito a minha vida, o filme, né? Então, dali eu já tenho um caminho ali, abriu mais o meu caminho, a minha paixão pela ufologia. Mas volto a falar, naquela época ainda a gente tinha uma visão ainda romantizada, né? De que eram deuses, enfim. A gente sabe hoje que não é bem por aí. Mas é isso aí. E o Márcio? Foi mesma época, Márcio, ou foi antes? Foi. Eu não me lembro se foi no anúncio no Centur. Aí, boa noite, gente. Foi no anúncio, sim. Foi no anúncio? Foi. E também eu tinha vindo da Argentina, né? Que meu pai tinha trabalhado lá. E lá eu tinha assistido palestra de um grande estudioso lá, o Pedro Romaniuk. Eu lembro que tu falava muito do Pedro Romaniuk. Também gostava do espiritismo, sempre gostei do sobrenatural, né? Aí eu achei interessante fazer parte do grupo de New Age, né? Que estava na época, essa onda New Age, o esoterismo estava muito forte. E aí a gente começou. Na verdade, o que o André falou tem tudo a ver. A gente se reunia não só para falar de ufologia, né? Mas de assuntos ligados aí à espiritualidade, a esoterismo, né? A livros que nós gostávamos dentro da temática aí e tal. Mas o curioso é que a ufologia ela sempre marcou, né, nossas vidas. Tanto que tem algumas coisas aqui, tem alguns material que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que está relacionado à ufologia. E aí dentro desse tempo que nós nos reuníamos e fazíamos pesquisa e tal, nós fizemos algumas vigílias ufológicas atrás de algum tipo de registro, de contato. Houve uma época até que a gente queria fazer contato, né? Queria, fazer. Depois eu perdi, como o André chama, essa visão romântica disso aí. Porque eu conversei com aquela menina lá, chorando na minha frente, depois de afirmando ter sido abduzida ali no Conjunto Maguari. Eu digo, tem alguma coisa errada que não tá certo nisso aí não, cara. Depois que caiu a ficha, né, que tu fica pensando que a maioria dos relatos, das narrativas de contato, de pessoas que afirmam terem contato com seres extraterrestres, elas não são narrativas felizes, né? São narrativas que são repletas de traumas, de medo, né? E uma ou outra que diz que a pessoa teve um diálogo ali, teve um ensinamento, mas a maioria é meio traumática, né? E foi o caso dessa menina lá do Maguari. Depois eu queria que tu falasses disso aí também, tô até com uma imagem aí. Mas antes disso, eu queria falar mais um pouco aí dessa questão aí de como a gente se conheceu. E tem uma figura que não está aqui, que também tem muito a ver com a gente. Aliás, não daria para trazer todos os nossos amigos aqui para esse podcast, por questão de espaço e tal, né, da estrutura aqui. Mas o Marquinhos, né? Porque sim. Eu lembro que eu conheci o Marquinhos até antes de vocês, também por causa de um anúncio no Centur que eu botei na década de 80, né, quando eu descobri o fenômeno chupa-chupa. Eu não digo nem Operação Prato, porque nos anos 80 a gente não lia nada da Operação Prato. Eu não me lembro de ter lido nada da Operação Prato. A gente lia sobre o fenômeno chupa-chupa nos jornais que encontrava no Centur, né? Aquelas notícias que vários jornais publicaram ao longo de várias semanas, porque o fenômeno ele ocorreu durante alguns meses, e isso vendia, né? O noticiar sobre chupa-chupa naquela época vendia muito jornal. Então tem muito jornal no Centur, que para quem não sabe é um lugar que tem uma biblioteca, tem um outro andar que tem só periódicos e tal, e ali tem jornais, né? Tem teatro, é um centro, uma espécie de centro ali que reúne uma estrutura, um prédio que reúne várias
setores ali, né? Tem biblioteca, tem teatro, tem um setor de circulante, tem fonoteca, né? E foi ali que eu descobri. Um dia eu botei um anúncio procurando pessoas para pesquisar o fenômeno chupa-chupa. Isso nos anos 80. Eu acho que eu tinha, não me lembro se 14, 15, não me lembro direito a minha idade. Eu era adolescente. E aí me aparece o Maurinho, lá em casa. Ele leu lá o anúncio que eu fiz num caderno mesmo, sei lá, com a minha letra que não é muito bonita. Preguei lá no Centur, aí me aparece o Mauro lá. Vem cá, é tu que gosta de ufologia e tal. E foi assim que eu conheci o Mauro. Depois o Marcos, né? Que aí o Marcos eu conheci logo depois, com aquela conversa dele misturando ufologia com misticismo e tal. E aí logo depois eu conheci vocês, né? E aí vieram as vigílias ufológicas, alguns trabalhos, e entre esses trabalhos, uma tentativa de lançar no mercado uma fita, né? Que ano foi isso, Igor? Essa fita do Essa ufológico? Um talkbook, né? que a gente fez. O e-books, né? E-books da vida, né? Naquela Os época era livros talkbook, falar. né? Que chamava. E-books, tá bem aqui, ó. Ah, e-books. Vamos ver aqui, ó. E-book, livro falado. Livro falado. Não é talkbook, tá certo. Talkbooks, tá certo. Foi o primeiro nome que se deu, agora é e-book, né? Livro falado, é verdade. Que ano foi isso aí? Que ano foi? 1996, né? Olha aí, foi na 2 anos mesma depois. data do Independence Day, né? Que foi lançado Independence Day, né? A gente fez Isso. essa Cara, essa a gente produção aqui, ainda suou, em cara. fita cassete ainda. Isso aqui era é um pouco da história do nosso grupo, né? Nos estúdios Igson, Alencar. Cara, a gente penou com essa E eu acho que eu fui o primeiro a comprar essa fita aí. Lembram disso? Com certeza. E um dos poucos. Quantas fitas vendeu isso? Até que teve uma boa saída, né? Levando-se a questão do momento, publicidade, né? Que fizemos. Com certeza deu uma boa saída. Uma fita caseira também, verdade. né? Que levou um bocado de tempo para fazer isso aqui. Com certeza. Naquela época ali, pra gente poder produzir isso aí, era... Eu ia quase que toda noite para tua casa, né? De noite. É verdade. Saía tarde da noite de lá, né? E aí o Igson trabalhar nos áudios. Teve um dia que ele chamou a prima dele para fazer uma extraterrestre, que a gente conta aqui, a Senjasa, ligado lá ao caso Billy Meyer, né? É isso mesmo. Mostra de novo aí pra galera a capa. Esse UFO aí é do... É do caso Billy Meyer. Do polêmico Billy Meyer. Polêmico Billy Meyer. Né? Mas era uma forma, né, da gente tentar um pouco divulgar, né, os nossos conhecimentos, né, o que a gente tinha pesquisado, descoberto. E aqui eu acho que é um histórico, a gente tentou fazer um histórico, né, da ufologia por áudio, né, por áudio, aí aqui tem um histórico e tal, que vem desde a época do incidente em Roosevelt, né, a gente vem embora, né, vem contando até os anos 90, até 94, que deu para contar num espaço desse aí. Tem o quê, 1 hora? Isso, 60 minutos aí. 60 minutos. A gente pode até ver até uma forma aí de relançar relançar a questão, não é? É verdade. Pelo menos para os seus ouvintes aí, seu público possa apreciar um pouco aí um pouco da história aí da... De qualquer forma, vai ficar para a posteridade isso aqui. Já ficou na história, né? É verdade. E essa outra foto aqui? Essa foto ela tem 20 anos. Algumas fotos aqui Aí tá históricas aqui. Essa aqui foi lá na Praia do Machadinho. Né, na Praia do Machadinho, né? Uma foto histórica. Em Colares, né? Onde foi feito lá as bases lá da Operação Prata. Aí a gente tá vendo aqui, ó. Eu acho que essa foto fui eu que tirei. E foi o André. Aqui a gente vê o Natan. Tava. Aponta pra câmera. Olha lá. Olha lá. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá, tem o Natan. Esse primeiro aqui. O Natan. Depois, eu aqui fazendo uma asana, né? O Márcio aí se equilibrando. O Márcio. Olha ali. E em seguida o Marquinhos ali também fazendo uma bonita pose ali da árvore, né? Do yoga. O André estava, só que o André era o fotógrafo, né, André? Verdade. Ficou fora da foto porque na visita que nós fizemos em 2021 aí tu já aparece. Isso, exatamente. E aí, inclusive, o pessoal achava que o Marquinho era eu sem cabelo. Na segunda foto, né? Aí, só pra galera que não tá entendendo, a Praia do Machadinho, que fica em Colares, que é muito famosa por conta da época do chupa-chupa, é um dos lugares onde dizem que aparece até hoje OVNIs, né?
Então a gente foi lá, foi fazer uma vigília lá para ver se conseguia flagrar algum fenômeno e tal. A gente flagrou alguma coisa nesse dia? Olha, o que acontecia em Colares, né, nas nossas vigílias ufológicas, que realmente aquela praia ali, ela tem ali uma energia muito diferente e não precisa você ter certa sensibilidade para sentir essa energia, né? A gente dormiu várias noites ali, né? E a gente parece assim que tinha alguém olhando ali no meio das árvores, olhando pra gente. E era um negócio ali muito esquisito, né? Eu confesso que eu não lembro de ter feito algum avistamento no Machadinho, né? Eu não lembro. Essas árvores tá? aqui são bem sinistras mesmo, olha. Mas Parece parte que das nos árvores. observam, olha aí. Exatamente. Também não lembro, acho que a gente não viu. Não, Colares não. Teve muita vigília que a gente só foi mesmo, né? Acho que havia situações, né, em que isso é curioso, né, de se lembrar, em que parece que a questão da vigília ficava em segundo plano, né? A gente ficava batendo papo e tal, comendo aquela comida legal, e depois, olha, bora continuar a vigília aqui, cara, bora manter o foco e tal. Fazendo cara, churrasquinho. Churrasquinho na praia a gente fez, não foi? Foi. Tava eu, o Ixon, o Márcio. O André depois teve que se ausentar por razões que eu prefiro não comentar. Mas foi um momento interessante até que eu quero ressaltar aqui, que a gente foi com uma estrutura bacana ali, ó. Foi essa? A gente foi com barraca, tudo. Né? Foi essa? Não. Foi Lá, essa do aqui. churrasquinho? Foi Do essa aqui. churrasquinho, foi? Não, essa aqui foi em Colares, na mesma data aí. Tá. A gente já foi com uma estrutura melhor aqui, pô. Foi bacana esse dia, pô. E o legal é que do nada, né? A gente com fome já tinha comido todo o lanche que a gente levava. A gente geralmente comia o lanche primeiro. O Wilson puxava uns todinhos da bolsa dele. Ele sempre surpreendia todo mundo com os todinhos, né? Verdade. Essa aqui é antiga também, né? Você foi lá em Castanhal com o nosso amigo James, também que fazia parte aí do nosso grupo. Aí Foi nessa que vocês bateram a foto do OVNI em forma de charuto, não? Eu não estava nessa daí, tava. eu não estava nessa, mas realmente em Castanhal nós presenciamos vários avistamentos. Pois né? né? Colares, por incrível que pareça, né? Ali o foco, eu, por exemplo, considero Operação Prato, para mim é o maior caso ufológico do mundo, para mim. Mas o interessante é que eu simplesmente não lembro de ter visto, das inúmeras vigílias que nós fizemos em Colares, eu não lembro de ter tido um avistamento. Mas em Castanhal, nós tivemos vários avistamentos. eu acho que o Márcio Vários pode até avistamentos. relatar pra gente aí aquela questão daquela fazenda lá do Isso. tio dele. Parece que lá era uma passagem deles. Foi em 89 isso. E aí... Tem uma tia que tem uma fazenda lá, até já dei essa entrevista pro Natan, né? Aí ela chegou em casa, né? E falando com a minha mãe, né? Dizendo que o vigia lá da fazenda tava vendo. Aí quando eu soube, fui bater lá, né? Aí na primeira noite eu já vi. Inclusive na primeira noite foi uma das melhores que eu vi, né? Vezes que eu vi. Que... Ele viu a gente, eu tava lá com o vigia numa casinha que ele ficava lá para vigiar. Aí ele viu uma luz subindo assim por trás das... como é que tira a borracha? Como é aquela? Seringueiras. Aí ele falou, olha lá. Quando a gente olhou, ele baixou e deu uma guinada lá pra rua, pra estrada. Aí a gente saiu correndo para olhar assim por entre os troncos, né? E deu para ver aquela nave assim, toda colorida, parece a nave da Xuxa. E com 2 flashes. E bem lentamente, assim, sem barulho. Foi atravessando por trás da fazenda, foi embora. Quando foi assim, por volta das 2 horas da madrugada, ela volta com uma tocha. Mas aí ela não se aproxima, ela fica dando a volta lá por trás da fazenda e vai embora. Parece uma tocha a luz dela nesse momento. Ela já vinha com uma tocha. E toda noite era 2, 3, 4 vezes ela ia, voltava. Aí o que eu notava? Ela sempre passava
mais longe. Depois que ela passou dessa vez perto, eu acho que eles viram que eu estava com uma câmera. Apesar de ser uma câmera antiga, que não pegava à noite, era aquela Olympus Trip, não tinha filme sensível, com sensibilidade para foto noturna, né? E aí parece que eles notaram e só ficavam passando longe. Até que um dia, eu tinha esperado a noite toda, eu tinha visto eles passarem longe. E aí eu entro, aí eu falei, ó, Vigia, eu acho que hoje eles não passam mais. Quando foi assim, tava amanhecendo, ainda tava escuro. Aí eu falei, eu vou lá pra sala, vou deitar lá na sala e tal. Quando eu entro na sala, eu vejo o Vigia correndo em volta. Aí eu abri assim a janela, quando eu vejo ele apontando para cima da casa, para cima de onde eu tava. Aí eu fiquei com medo. Falei, tá aqui em cima, eu vou esperar sair, né? Aí que eu vejo ele levantando assim a vista. Aí eu falei, então já tá indo embora. Aí saí correndo, pulei a janela e saí correndo lá para perto dele. Falei, cadê Vigia? Cadê Vigia? Ele, aí apontando lá. Aí eu só vi aquele flash assim, subindo na vertical, assim, em alta velocidade, até sumir. Ele disse o seguinte, que quando eu entrei, veio aquela tocha, foi indo para cima da casa. Aí ele focou com a lanterna, a tocha apagou e ficou só o flash. Aí nisso que tá o flash começou a subir na vertical e foi embora. Caramba. Quer dizer, eu acho que eles viram que eu tava com uma câmera e não ficavam aparecendo. Aí quando eu entrei, que eles foram para lá. Agora ele teria ido pra cima da casa, sabe que Pois não queriam, é. sei lá, te Não abduzir. sei se o vigia não faz nada, né? Sabe lá, né? Tava O perto. vigia disse que ele chegou a ver a 8 metros de altura. Caramba, cara, tava muito O perto. vigia disse que, uma outra vez, né? O vigia disse que chegou a ver a 8 metros de altura, que fazia um barulho assim, muito baixo, assim, que a gente só ouve se for muito perto. Ele disse que é tipo assim, o ventilador num papel, assim, ó. Mais ou menos assim. Sabe? Interessante, né, Márcio? Nós fizemos ali várias vigílias, né? Várias campanas ali na fazenda lá do teu tio, né? E a gente passava ali à noite. Eu lembro que até tinha o finado Max, também chegou aí lá conosco, né? Max. E nós conseguimos visualizar, né? Tivemos êxito, né? Nos avistamentos. E, assim, o risco que a gente corria, né, Márcio? O risco que a gente corria se realmente esse objeto se aproximasse, aí, se ele tivesse, sei lá, qual era a intenção, a gente não ia poder fazer nada, porque nós não tínhamos armas. Aliás, ainda que tivéssemos armas, tecnologia nossa em relação a deles, sem comparação, né? Então, realmente, nós corríamos muitos riscos durante as E nossas na vigílias. época eu soube de casos lá próximo de que tinham focado em pessoas lá. Ah, tinham atingido Tinham com aquela atingido. luz. Estilo chupa-chupa. Estilo chupa-chupa. Então, eles estavam ainda fazendo as incursões, né? Eu lembro que uma das noites, nós fizemos ali um símbolo com papel higiênico ali, com o símbolo do Rama, né? Colocamos ali e tal. Mas interessante ali o risco que a gente corria, cara. Que a gente vai amadurecendo, vão passando os anos, né? A gente vai amadurecendo e vai ver que não é bem... E detalhe, ainda não parou. Porque uma tia minha, porque construíram um condomínio fechado lá agora. Na frente dessa fazenda construíram um condomínio fechado. Ela disse que há 2 anos atrás, ou 1 ano, outra vez que eu fui lá visitá-la, eles viram lá no condomínio. Atravessou o condomínio uma nave. Com as Então eles mesmas continuam lá. Com as Continuam mesmas características daquela Deve ser. que apareceu. Inclusive, é próximo daquele caso lá de Nhangapi, que depois tu vais falar. Entendeu? Quer dizer, aquela área ali, Nhangapi, Castanhal, tudo ali aparece. E é muito, né? É a área de circulação deles. É ali. uma área quente ali. Isso que tu tem mais aqui. O Igson, cara, ele é tipo um arquivista. Né? O cara, ele guarda. Olha, eu fiquei impressionado uma vez que o Igson me mostrou
Eu cheguei na casa do Igor, ele tava com aquele... Não é todo mundo que lembra disso, né? Mas eu já tinha visto quando eu era garoto um gato de plástico duro pra caramba. Se tu der uma pedrada em alguém com aquele gato, tu fere a pessoa, que é um gato de plástico, assim. Com a mão assim, né? Que eu tinha visto na minha infância. Aí ele me mostrou o gato assim, puxou da estante dele e falou assim pra mim: sabe o que é isso aqui? Isso eu já tinha visto e tal. Isso aqui, quando eu nasci, o papai levou pra maternidade. Já pensou, cara? Ele guarda tudo, o Ixon, cara. Impressionante. Impressionante. E aí ele tem algumas coisas assim antigas, né? Do início da nossa amizade, que ele já mostrou aqui as fotos. Faltou essa aqui, ó. Faltou mostrar essa aqui. Foi Colares? Lá na travessia. Mesmo ano também. Isso aqui é do 2001, né? 2001. Isso mesmo. E aí tem também essas... Isso aí eram as formas de comunicação, né? Que a gente tinha, pô. Olha lá. Era a nossa internet. Com certeza, né? E-mail, né? Era o nosso e-mail, né? As cartas, cara. Isso aqui é tudo quando tu morava em Santa Maria da Barreira. Da Barreira, não? Não, né? Tem outros endereços aqui também. Tem uma aqui de Belém. Olha, rapaz, aquele é minho, ó. Essa daí. Olha aí. Essa toda? Carlos André. Olha aí. Carlos André. Olha aí. E Olha essa que aqui? legal, ó. Essa é minha. Olha aí. Cara, olha aí. Eu lembro. Eu tava lá em Rio Maria. Naquela época eu morava numa pensão. Aí eu dei o endereço de uma amiga. Eu lembro disso aqui. E essa aqui? Esse é do nosso eterno amigo, Mauro Gurjão, do Mauro. Olha aí. Saudoso Mauro Gurjão. Já partiu, né? Era o nosso e-mail, nossa forma de comunicação na época era essa, né? Mas a gente guarda com carinho aí toda essa bonita recordação. E tô vendo que tem mais coisa ali também. Isso aí, o que é isso aí? Todo Bora um mostrar pra artefato galera. histórico aí. Apresenta aí, André, esse livro base aí que era Olha, do famoso Charles Wells, né? Grande Charles Wells. Isso aí foi o fundador do Grupo Rama, né? Isso. Galera que não conhece, isso foi nos anos 70, né? Não é isso? 70? Sim. 70, né? As experiências deram início em 70, esse livro foi publicado em 1992, né? E foi uma explosão de sucesso, né? Projeto Amar, salvo engano, depois mudou para Missão Rama, né? Verdade. Legal. Eram dois irmãos que alegavam, né, ter tido contato com seres extraterrestres, oriundos de uma das luas de Júpiter, né, Ganímedes. E aí eles, lá em Lima, eles criaram um estardalhaço com isso, até porque apareciam as naves, né? E eu lembro que eu li uma vez que aquele escritor, J.J. Benítez, autor de best-sellers tipo Operação Cavalo de Troia, ele dizia, eu não me lembro qual livro, que ele dizia assim, que ele tinha passado a se interessar e acreditar em ufologia por causa dos irmãos Paisuels, né? Porque eles marcaram um encontro dos OVNIs com a imprensa e foi uma parte da imprensa, ele trabalhava para um jornal espanhol chamado La Gazeta del Norte, e ele foi até lá e ele viu, né, os OVNIs. Isso mesmo. Isso aqui é do nosso grande amigo Daniel Rebisso, né? O livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia. Anos 80, não é isso? Ou 90, esse livro do Isso aqui eu Daniel? acho que foi 80, na década de 80. Cara, o Daniel Rebisso, ele é um pioneiro na pesquisa do fenômeno chupa-chupa. Eu acho que é o primeiro livro 91 que tem, né? esse aqui. 91. Se eu não estou enganado, é o primeiro livro que tem sobre o fenômeno chupa-chupa. Foi o Daniel Rebisso que escreveu. Ele era... ele comandava o grupo ufológico da Amazônia nos anos 80. E ele fez essa pesquisa aí que ele chamou o livro de Vampiros Extraterrestres na Amazônia, justamente porque o fenômeno ele tinha o apelido de chupa-chupa e também de luz vampira, né? Porque acreditava-se que a luz que atingia as pessoas e que vinha desses aparelhos, às vezes em formato cilíndrico, às vezes em formato esférico, ela retiraria a amostra de sangue das pessoas. E aí, por isso, a população apelidou de chupa-chupa e também de luz vampira. E o Daniel foi, creio eu, que o pioneiro aí na questão da literatura sobre essa história. O livro não está mais disponível, né? Infelizmente. Infelizmente, aí foi pouca a tiragem, né? E, na verdade, é uma relíquia. Pois É uma relíquia, porque ele é bastante ilustrado, né? Com fotos principalmente lá que foram tiradas pela
pelo pessoal da aeronáutica, né? Vamos procurar aqui as fotos bem interessantes, né? Publicadas no livro, mas que foram feitas pela equipe da aeronáutica lá na região de Colares, em 1977. Cara, um trabalho pioneiro aí do Daniel, cara. Vou tirar o chapéu para ele. Verdade. Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi, assim, o caso que tu consideras assim, mais impressionante dentro desses que nós tivemos contato até hoje, aí, ao longo desses anos? Pode ser tanto fora quanto dentro aqui do estado do Pará. Qual o caso ufológico que mais te chamou a atenção? Mas o que aconteceu comigo, ou caso geral, assim? Fala os dois, o que aconteceu contigo, geral. Foi esse, né, de Castanhal. E o Realmente impressionante isso aí que tu falou, cara. E o de Nhangapi, que foi a queda das árvores, né? A gente não viu nenhuma nave, nada, mas a gente viu o resultado. E uma coisa sem explicação, né? De ter caído uma vasta área de árvores, assim, sem explicação, cara. Da noite pro dia, e o pessoal lá tinha visto uma luz vermelha no local lá. É uma fazenda, passando em Nhangapi uns 2, 3 quilômetros, e tem aquela área de preservação, as fazendas, né? Aquela matinha, né? Aí eles estavam lá sentados na frente da casa, lá em frente a uma estradinha, e do outro lado é a fazenda. Aí viram aquela luz. E tudo bem. Eles são acostumados a ver coisa ali. Tanto é que um dos caseiros lá morava lá na fazenda, próximo ao Igarapé. E o chupa-chupa tentou focar lá neles. E aí ele sumiu de lá. Entendeu? Foi morar em outro local. A luz se aproximou de lá e tentou atingir. Tentou atingir. Essa eu não sabia. Foi lá nessa fazenda. E eles também já tinham visto bolas dançantes, luzes dançantes. Aí, depois dessa noite, dessa tarde que eles viram lá essa luz vermelha, no outro dia o vigia está lá a cavalo, quando ele vê árvores derrubadas. Assim, por volta de 20 metros por 100 a 200 metros de largura, de comprimento. Fizeram algumas imagens, né, Márcio? Tu fizeste, não foi? Alguns registros. Eu fiz. Não é uma filmagem perfeita, mas a gente não tinha drone, né? Foi em 2011. Então não dava para subir muito assim a câmera. Eu tinha só um monopé, né? Colocava bem alto assim, mas não conseguia ver muito. Gabriel, tem uns arquivos aí, tem umas imagens aí. Vou mostrar pra galera aí alguma coisa aí. E o mais incrível, né, é que por que tinham árvores que só o topo estavam quebradas, e aí parece que ele foi de cima para baixo, ele foi quebrando em cima, e aí depois foi tirando as árvores pela raiz. Tudo isso aí, da noite para o dia, sem ter chovido, sem ter dado ventania, nada. Essa área aí, mas qual era o tamanho? Olha, eu calculo de 20 metros por 100 a 200 metros de comprimento. 20 metros de largura por 100 a 200 metros de comprimento. Então, de cima, ele foi quebrando em cima, aí depois foi como se fosse descendo e arrastando tudo, assim, pela raiz, tudo. Eu acho que não tem outra imagem de lá. Vê se tem, Gabriel. Acho que só é essa, né? Essa daí já é um outro caso aí. A gente pode... Se quiser deixar aí já pronto, mas eu vou passar a mesma pergunta aqui para o André, para escutar o que o André tem a dizer. Qual foi, André, o caso... Já que a gente está falando de casos que a gente viveu, né? Ou que pelo menos se aproximou deles... Qual que é o caso que mais te impressionou ao longo desse tempo todo? Olha, eu tive um avistamento, foi um negócio assim fantástico. E não fui só eu, estava na esquina de casa
Eu morava ali na Conselheiro Furtado, São Brás, entre 3 de maio e 9 de janeiro. Então estava ali na esquina da minha casa. Era por volta de umas 10 horas da noite, um domingo. Isso foi sei lá, no final da década de 90, não lembro, não sei precisar. E estavam ali alguns amigos, né? Pessoal da vizinhança. E de repente, chamou a atenção um carro que vinha à contramão com um homem, uma câmera, né? Uma câmera grande profissional. A pessoa vinha com o corpo para fora e filmando. E aí começaram os vizinhos, olha ali, olha ali. Quando nós olhamos para cima, vinha um objeto, ele vinha, assim, uma coisa muito interessante, como se fosse, imagina aquela passada da minhoca, onde ela vai, né? Vai fazendo esse movimento aqui. Isso assim, uma distância de um prédio de 20, 25 andares, mais ou menos. Nessa ocasião, ali a Conselheiro ainda não tinha a quantidade de prédios que tem hoje, né? E aquele objeto vinha pelo meio da rua, só que em cima, né? Essa distância, mais ou menos, e essa pessoa, o carro contramão filmando. E aí, tiveram alguns vizinhos que começaram a gritar, tudo. E aí eu fiquei ali impressionado, aquilo ali não transmitia som nenhum. E a gente ficou olhando ali, paralisado, aquele objeto passando, né? Fazendo esse movimento aqui. Era assim um vermelho assim meio que apagado. Bom, esse objeto passou, eu corri, fui em casa, peguei minha bicicleta, fui atrás. Claro, não consegui alcançar pelo menos o veículo, né? Quando eu retornei, esse mesmo veículo estava parado na esquina, né? E a pessoa que estava no carro desceu e veio perguntar pra gente, tal, tudo. Então foi um negócio assim impressionante que marcou realmente. Eu nunca soube outro relato de algum objeto, algum OVNI que tivesse essa movimentação, tá? Então foi assim uma cena que marcou muito, né? Além dessa, eu tive outras também, em Mosqueiro, quando passou uma frota, eu estava na ocasião naquele hotel Fazenda Paraíso, isso era de madrugada. O vigia começou a assobiar lá, a apitar, e aí eu estava dormindo fora de um chalé. Quando eu acordei, me deparei com aquela visão ali, foi um negócio fantástico. Mas dentro da ufologia, volto a falar, para mim, o maior caso realmente ali foi a Operação Prato, né? O caso mundial foi, para mim, sem dúvida, a Operação Prato. Marcou muito a ufologia, né? Até hoje, né, ainda continuam os relatos ali em Colares. Eu vivo em Colares, né? Sou apaixonado por Colares. Vira e mexe, a gente tem ainda um outro relato, né? Mas, infelizmente, a gente acaba se deparando com algumas situações meio aqui fantásticas e tal. É por isso que esse nosso grupo aí perdura até hoje, né? Porque a gente tem que saber separar o que é realmente a realidade, o que pode ser fantasioso, né? Então, é por aí o caminho, né? A ufologia, o ufólogo, aqueles que gostam de ufologia, aqueles que desejam percorrer esse caminho, tem que saber, tem que ter uma certa maturidade, tem que saber separar realmente os acontecimentos, né? É isso. Tu deixou de falar de um caso que tu estava com a gente também, e que eu particularmente me impressionei, que foi o caso do OVNI que pousou no quintal da igreja, né? Pois caso Alfredo. O caso Alfredo Mendes. Caso Alfredo, exatamente. Aquilo aí foi fantástico, né? Eu não lembro qual foi o ano, Natan, tu lembras? 96, entre os meses, né, de março e abril de 96. Infelizmente, naquela época, a gente não tinha muita estrutura, né? Então, assim, ninguém tinha uma câmera boa, né? Não tinha recurso, na verdade, né? Todo mundo ali tentando. E eu tenho o jornal da época, eu tenho o jornal. Tu tens? Tenho jornal, acabei esquecendo de trazer. Eu quero olhar esse jornal, cara. Tá, mas eu tenho, foi impressionante. Não só o caso Alfredo,
que, se tu lembras bem, durante ali alguns dias, tiveram outros relatos de avistamento, né? Lembro. Das moças lá do prédio de Sombrás. Estavam estudando lá era no Guamá isso, estudantes Guamá, que né? o OVNI apareceu ali no lado da janela ali do apartamento, eram 4 estudantes ali no Isso, Guamá e tal, exatamente. saiu no jornal também, né? Isso. Então E- foi uma espécie, sei lá, um surto, alguma coisa ali. Foi. E vamos lembrar que o incidente em Varginha foi em 96, só que foi em janeiro, né? Mês de janeiro. Isso. Eu também tenho jornal. Na verdade, Natan, olha que incrível. Eu recebi um jornal de lá, de Varginha, da época, antes de acontecer o caso Varginha, já estavam havendo aparições, avistamentos, né? E foi noticiado nos jornais lá de Varginha umas aparições, né? Do que eles achavam que era algum efeito da natureza, alguma coisa, mas já estava ocorrendo, né? E logo em seguida aconteceu o caso do ET de Varginha, né? Então já estava acontecendo, já estava sendo anunciado. Se não me falha a memória, eu acho que foi do Fortes da pessoa que foi procurada por algum amigo lá do sacristão da igreja, Isso. que contou a história, né? E por causa disso, acho que o teu amigo contou pra ti, e aí a gente foi lá atrás dele, né? Entrevistar. Tu foste também, não foi, Chico? Sim. Tu foi, Márcio? Chegou aí lá, não? Não. Márcio não, né? Aí a primeira vez, né? Lembra que a primeira vez ele deu uma entrevista e tal, falou era mais ou menos meia-noite, ele tava fechando a igreja por trás, o padre tinha ido embora, e quando ele olha para trás tá aquele objeto na altura da copa da mangueira, com foco muito grande apontando para ele, aí ele larga tudo, bolacha, chave. Eu lembro dele falar que ele largou a sandália que estava no pé. A gente tinha uma fita, né? Só que era uma fita que foi dando mofo na fita. O mofo comeu a fita. E aí ele dizendo que ele se desesperou e ficou esmurrando a porta lá do kitnet, pedindo para o amigo dele abrir. E aí o amigo dele ainda abriu a janela, porque ele não escutava os gritos, só escutava os murros na porta. Ele ainda abriu a janela e viu aquele clarão ainda assim, né? Uma semana depois, lembra? Aí ele falou contigo de novo, olha, vem aqui que aconteceu outra coisa. Aí tava lá a marca. Eu acho que na época a única pessoa que documentou de uma forma bem efetiva foi aquele pesquisador da época, né, José Luiz Martins. José Luiz. Né, ele publicou uma matéria na revista UFO, né? Eu acho que foi. Ele Só fez temos uma aquela. foto legal. Fez até uma regressão com ele, né? Eu acho que só temos aquela única foto realmente que está registrada. De quem era a câmera? A gente bateu foto, mas não prestou. De quem era essa câmera? Era tua, não? Não. Tu lembra de quem era a câmera? Não. A gente bateu foto, levou para aquele foto Koifer que tinha na Batista Campos, revelar. Aí quando a gente foi lá atrás tinha velado tudo, não prestou uma foto. Aí José Luiz prestou, né? E aí a foto tá na internet, a foto. É verdade. Grande entusiasta da época de ufologia. É verdade. Foi publicado na revista UFO e tal, né? Ele fez uma matéria e tal. Na verdade, em relação... Eu sempre digo, né? Acho que vocês eram um pouco assim também. O nosso grande interesse não era em recontar, né? Era ter contato com o fenômeno, era testemunhar, era conversar com as pessoas que tinham passado, né? Eu, por exemplo, vim ter interesse em escrever, divulgar de 2009 para cá, quando eu comecei com o blog. Aí, em 2013, eu fui para a página. Aliás, a página esse ano ela fez 10 anos, a página no Face, né? Dia 9 de setembro ela fez 10 anos. Mas antes não. Antes a gente só queria ter contato, né? Tal. Pois é, a gente não catalogava, né? Não. Esses relatos aí. O nosso interesse realmente era de tomar contato, né? De conhecer pessoas. E acabou também pela falta de material, ferramentas, né, adequadas. Cabe ressaltar, né, que a maioria de nós era todos estudantes ainda na época, né? A maioria desses encontros eu ia a pé, que não tinha nem grana para ônibus, na verdade. Eu ia a pé. Verdade. Essa fita aqui, a questão eu ia e voltava a pé para tua casa. Era a pé, e tarde da noite ainda. Por isso que eu era magro. E tu, Igor, qual foi assim o caso que nós pesquisamos ou vemos a ter contato que mais te impressionou nesse tempo com todo? Certeza, né? Não, também colabora aqui com a ideia do André,
Realmente a Operação Prato, né, foi uma operação única que foi documentada, né, de uma forma documentada por uma organização que nada mais, nada menos que a própria aeronáutica. Então foi um marco realmente na história da ufologia. Mas o que eu gostaria de ressaltar, nem tanto uma aparição, nem tanto a questão de um contato, mas sim a experiência que nós dois vivenciamos, né, em torno de 96, né, quando fizemos a visita. 97. Né? Fizemos visita naquela jovem, né, no Conjunto Maguari, e pela sinceridade dela, né, tudo aquilo que a gente observou, né, me surpreendeu de sobremodo. Né? Fiquei bastante realmente surpreso, né, com toda aquela riqueza de relato, né, que ela repassou para nós. Ela detalhava, né, de uma forma muito detalhista, né, que a gente via somente nos livros, muitas vezes, né, e a gente vimos ali de uma forma real. Né, de uma forma real. E eu gostaria de ressaltar esse ponto, né, essa questão do encontro que nós tivemos. Naquele dia tu voltou para tua casa, tu conseguiu ficar sem pensar no que ela falou? Não, de forma alguma, bastante surpreendido realmente, né, porque a gente viu em loco, ali, né, no local mesmo, né, uma pessoa que vivenciou, né, todas aquelas experiências, tudo aquilo que a gente estudava, né, tudo aquilo que a gente via nas próprias literaturas. Tu lembra a Alameda? Era na Alameda 23 do Conjunto Maguari, que fica em Belém, o Conjunto Maguari, né? E, na verdade, a gente conseguiu essa entrevista devido à sua persistência, o seu tino, creio já seu tino jornalista, né? Porque eu já estava preocupado. Porque ela né? não queria falar, na verdade. Na verdade, com pena da moça. Ela não queria, ela se mostrou bastante reticente, né? Na hora, né? Pra não... Ela não queria. Primeiro nós conversamos com a mãe, né? Ela não estava lá, né? A mãe contou a história e aí a gente perguntou no final, e onde que ela mora? Olha, ela mora aqui ainda, mais lá para baixo, numa rua mais abaixo, mas ela não vai querer falar. Ela sofreu muito com isso e tal. Aí ela deu o endereço e nós fomos bater lá, né? Tu lembra que quando nós chegamos lá, tu lembra desse detalhe? Tinha um bilharito lá. Sim. Na calçada, né? Ela estava varrendo, né? Aí nós perguntamos, aqui que mora fulano? Ela já olhou meio séria assim, né? O que vocês querem? Aí nós somos pesquisadores e tal. E aí ela falou, olha, sou eu, mas eu não quero mais falar sobre isso. Ela foi taxativa, ela foi logo radical. Queria logo despachar a gente, né? E aí eu disse, não, mas a gente veio pesquisar, a gente leva a sério, a gente respeita e tal. Porque a mãe dela contou que ela era apelidada de ET na rua dela, por causa desse caso, né? Quem não conhece deve estar curioso, eu vou já contar o que aconteceu. E aí o Iggs começou a ficar com pena dela, porque ela estava... Ele viu que ela estava incomodada, escutou a mãe falando, que mexeu muito com a família, isso, né? Eu também tinha desistido. Só que na hora, quando a gente ia embora, eu pensei, não, peraí, mas foi em 96, pelo que a mãe fala, foi mais ou menos perto do caso lá da igreja. Acho que até, de repente, no mesmo dia, aí me veio a pergunta, né? Eu virei para ela e falei assim, tu pode pelo menos falar mais ou menos qual foi o dia, porque a gente está querendo juntar com outro caso que aconteceu numa igreja, aqui em Belém também. E aí nessa hora ela mudou de ideia. Ela falou assim, entre aqui, eu vou conversar com vocês. E aí nós sentamos, ela na cabeceira, eu aqui, o Ixon aqui. Posteriormente chegou, ao longo da conversa, chegou o marido, ficou atrás dela massageando o ombro, porque ela lembrava da história, começava a chorar, né? E aí, o que aconteceu? Se eu esquecer de alguma coisa, tu me lembra. Ela vinha de uma festa entre final de março e início de abril do ano de 96, bem próximo do caso da igreja, lá do OVNI da igreja. Quando ela chegou na Alameda 23, ela que estava com mais 3 amigas, ela dobrou na rua dela e as amigas continuaram. Quando ela passa pelo lado de um campinho de futebol, tipo uns 100 metros mais ou menos depois que ela entra ali naquela rua, ela vê aquele objeto tomando o espaço todo do campo de futebol, de tão grande, acima do campo. Grande, um campinho de areia que tinha lá. Aí ela tenta correr, sente que alguma coisa puxa ela, um raio, uma luz puxa ela para dentro do aparelho. Lá dentro, ela se vê numa sala, deitada numa espécie de maca, com uma luz em cima dela, que ela acreditava que estava paralisando o corpo dela, do pescoço para baixo. E ela olha para frente, ela vê 4 seres. 3 ela descreve como Grey, né? Só que alto, tipo 2 metros de altura.
mas aquele padrão do Grey, cabeção, olhão, narizinho, boquinha. E o quarto, o ser, a quarta criatura que traumatizou. Ela só falava assim, tu lembra? Ela dizia que ele tinha uma aparência monstruosa e gosmenta. E toda vez que ela ia se referir a ele, ela falava do mesmo jeito. E toda vez que ela falava dele, ela queria chorar e às vezes ela chorava. E aí ela diz que eles estavam lá, meio que conversando, e ela lá no canto, na maca, e eles no canto conversando. Esse que ele traumatizou, ela apontava assim para ela, os outros mexiam com a cabeça negativa. Ela achava que estava havendo uma discussão ali por causa disso. Tu lembra que eu cheguei a perguntar, tu escutou as vozes? E ela falou, escutei, parecia zumbido de abelha e me perturbava muito, ela falou. E aí eles foram até ela de novo. Esse ser que traumatizou mais ela, meteu a mão na língua, assim, dela puxou, fez assim para sentir a textura, esfregou a costa da mão no rosto dela. E aí ela sentiu uma agulhada em cada pulso e uma em cada lado do pescoço e desmaiou. Quando ela acordou, ela estava deitada no campinho de areia com a nave ainda em cima dela. Aí ela correu para a casa dela. E foi na hora lá que ela gritou e tal, que a mãe diz que ela gritou, que ela não esperou nem o irmão abrir o portão da frente, ela pulou o muro, entrou na casa e tal. Cara, essa menina penou pra caramba, né, cara? Porque ela ficou traumatizada. E aí a rua soube, ainda ficaram perturbando a menina. E aí o médico aconselhou a mãe a tirar ela de lá, ela foi pro conjunto satélite morar com a avó. Tu lembra disso? Sim, com certeza. E lá ela passou por uma outra experiência lá. Ela vinha do shopping, Castanheira, era final de tarde, ela escutou aquele zumbido de abelha, que era a voz deles na cabeça. Quando ela olha para cima, para fora pela janela do ônibus, ela vê aquele objeto metálico longe. E aí ela tem um apagão. A memória dela apaga, ela só lembra de estar na rua da casa, no conjunto da casa da avó dela, no satélite, perguntando para as pessoas onde que a avó dela morava, que ela tinha esquecido o endereço da avó. Ela teve essa segunda experiência. Ela tem que fazer um exame para ver se não tem algum chip, né? Aí cabe ressaltar também a questão do médico, não sei se tu tá lembrado, né, que ela comentou que ela foi atendida, né, por um médico, né, militar, militar ainda, né? Lembro. E parece que observou alguma coisa relacionada justamente a esse objeto que foi inserido, né, no pulso, alguma coisa assim nesse sentido. Esse detalhe eu não lembro. Ela tinha comentado, e parece que eles comentaram que eles desconheciam, né? Foi desconhecido o motivo, né, e a razão de que seria isso, na verdade, né, nessa região do pulso dela. Rapaz, eu sei que a gente ficou tão assim. Aí no final da história toda, ela vira pra nós e fala assim: eu queria pedir um favor pra vocês. Não contem isso pra ninguém, ela falou. Eu já sofri muito com isso. Aí, pô, a gente saiu de lá, né? Eu rasguei o que eu tinha de anotação e fiquei com pena. Eu fiquei com pena dessa menina. Porque a gente tem uma visão romântica, né? Os extraterrestres são melhores do que a gente. Eu parei são de ter superiores. naquele dia eu mudei a minha visão, cara. Naquele dia eu passei a ver de um outro jeito. Aí me veio, parece que caiu aquela ficha, assim, eu lembrando dos casos que eu tinha lido de abdução. A maioria é com sofrimento, é com trauma. Apesar de não ter um padrão, né? Mas a gente sabe que, como tu mesmo falaste, a maioria dos relatos realmente não são bons. Contatos positivos, né? Deixa com um trauma alienígenas do passado, né, que a gente vai ver que existiam guerras há milhares de anos no espaço. Então a questão daquele filme Guerra nas Estrelas não é tanto ficção assim, não. Aí deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem uma imagem aí, Gabriel, que tu puxou ainda agora. É a última imagem. É a última imagem desses slides aí. Onde... Deixa eu arredar pra cá. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui foi postado na página. Isso aí. A gente eu fiquei... Acho que o Wilson também. Até 2009, eu nunca falei disso em nenhum lugar público, assim, só com os amigos, né? Em 2009, eu criei aquele blog Belém de Arrepiar e escrevi uma história chamada A Abdução de Karina, e nem esse é o nome dela. Que é essa história aí.
Aí, na página, quando eu criei a página em 2013, eu acho que essa postagem aí é de 2013, eu repeti lá a história da abdução de Karina. E desde então, volta e meia, eu reposto essa história. No ano passado, curiosamente, numa dessas repostagens que eu fiz, ela viralizou. E aí alguém... No começo eu vou olhar os comentários, né? Depois não dá mais, tem um monte de comentário, não dá para ler tudo, mas no começo dá. Aí tinha alguém que marcou, alguém escrevendo assim: olha, fulana, estão contando a tua história. Eu disse: será que é a menina, cara? E eu peguei e fui lá, né? Cliquei na fulana que ela marcou e fui lá, mandei uma mensagem. Olá, tudo mais e tal. Me apresentei, tentei lembrar ela da nossa visita. Um tempo depois ela respondeu. Ela falou assim: olha, eu acho que tu tá me confundindo com a minha prima, que tem o mesmo nome que eu, mas não sou eu. Não sou ela disse, mas aí eu falei assim: mas tu conhece a história dela relacionada à abdução? Ela falou: conheço. Eu disse: pois é, eu estive com ela e tal na época, e eu queria conversar com ela novamente. Aí eu pedi para ela me dar o contato dela. E aí ela falou assim: olha, não vai ser mais possível porque ela morreu atropelada, ela disse. Eu falei: caramba. E aí eu disse assim: então tu poderia me contar o que tu sabes da história dela? Ela só respondeu assim: eu não gosto de falar sobre isso, e parou. Não quis mais bater papo. Aí eu fiquei: pô, será que é ela? E aí depois eu tirei a dúvida que era ela com uma outra pessoa. Eu não vou entregar aqui a pessoa, mas... Aí ela disse assim que é ela. É ela, assim, só que ela não gosta nem que as pessoas ao redor falem dessa história. Pra tu ver como ela ainda tá com trauma, cara. Isso foi em 96, né? 2006, 16... Pô, vai fazer 28 anos, né, cara? É isso aí. Vai fazer 28 anos e ela não quer ainda falar dessa história. Tamanho foi o trauma que essa menina É sofreu. porque cara. se ela tem um chip, eles ficam rondando a pessoa a vida toda. Pois é, né, Márcio? É. E esse aí, tirando... Realmente eu concordo com vocês. Para mim, o fenômeno chupa-chupa investigado pela Operação Prato, ele foi o fenômeno ufológico assim com maiores proporções do mundo, cara. Não tem nada parecido. Não tem nada parecido. Um fenômeno que aterrorizou uma população não só do estado do Pará, mas de outros estados, tipo Maranhão, né? Aconteceu também nos nossos irmãos aí do norte, aí Manaus. Tem casos também. E assim, diversas cidades, inclusive a capital aqui do estado do Pará, durante... Não foi meses, foi anos, né, cara? Porque depois que a Operação Prato oficialmente se encerrou, continuou acontecendo os fenômenos. Tá aí o caso dos seres de bronze, que aconteceu pós a Operação Prato, em 79. Já tinha acabado a Operação Prato. Mas foi um fenômeno assim, onde vários moradores do Conjunto do Baza viram aquela luz pousar na Mata do Utinga. Depois eles foram lá. Inicialmente não viram nada, ficaram ali batendo papo ao lado do Lago Bolonha e de repente levanta aqueles 3 objetos metálicos de dentro da água e ficam ali pairando. Né? Os caras ficaram apavorados. Então é um fenômeno para mim sem precedentes e sem igual. E esse caso aí da menina também, acho que foi, apesar de não ter provas assim materiais, como tem o da igreja, que tem até foto, né, com o caso da igreja, mas foi o que mais me impressionou, porque eu olhei nos olhos dela como tu olhaste, né? Eu vi a verdade e o medo, rapaz, um medo profundo daquela menina falando sobre isso aí. Impressionante. Bom, como aqui é um programa especial de final de ano, não podia deixar de ter aqui também o amigo secreto surpresa, na verdade, que o pessoal não estava esperando isso aqui, né? E aí, olha, rapaz. Isso aqui, deixa eu explicar para vocês o que é isso aqui. Isso aqui é uma cortesia do Sebo e Companhia, tá? Do meu amigo Charles. Então, claro que aqui tem livros dos interesses de todos nós. Só que a gente vai fazer tipo uma surpresa aqui. Tá? A gente vai, tipo... Eu vou segurar aqui eu vou puxar o livro para cá, olha, tá? Vou puxar o livro para cá, assim, bem para cá. E aí eu vou começar perguntando... Quando a gente começou o programa aqui, eu comecei pelo Igson, né? Então eu vou começar pelo Márcio, né?
Eu tô segurando esse presente aqui, tá bom, Márcio? Esse é um amigo, não é bem um amigo secreto, é um amigo surpresa. Para quem é que eu entrego esse presente, Márcio? Pro André. Pro André. Opa! Aê! Não, abre aí, bora ver que livro é. Vamos lá. Que Não livro sou muito será que o romântico André- para abrir. abre de qualquer jeito. Também não sei muito. Abre presente, não. Mostra aí. Mostra aí o que Mas foi. olha, A luz do além. A luz do além. olha aí. Olha aí, sabe quem é esse cara aí, cara? Olha só. É uma sumidade, né? Não é o é. Raymond Amoud, né? Ele estuda experiência de quase morte. QM, né? Isso é QM, é. Olha, legal. Muito obrigado. Obrigado pela... Como é que chama lá o nosso irmãozinho do sebo? Charles, é do Sebo e Companhia. Charles, muito obrigado, tá? Obrigadão. Valeu, Charles. Vou pegar um outro aqui, ó. Pegar um outro aqui. Aí, como o André recebeu o presente dele, agora escolhe um amigo. Né? Como eu disse, amigo isso não é visível aí, secreto. É amigo amigo visível. Amigo visível. Amigo oculto ou ocultista. Que não é Meu oculto. grande amigo, meu irmão Igson, pronto. Meu amigo cultista. Vamos ver aqui, Igson, ganhou. Vamos ver. O que será? Vamos ver. Toda delicadeza, ele é rapaz. peculiar. Olha lá, toda delicadeza. Suave como alienígena. Eita, cara. Vamos lá, vamos ver que Vamos que ler, olha título. lá, o que será, o que será? Opa, olha aí. Olha aí, A gente JJ falou no Benítez. homem. Olha, JJ A Benítez. ponta do iceberg. Falou Aí. no homem aí, ó. Ah, Aí, o nosso amigo Natan relatou aqui, JJ Benítez aí. Teve seu primeiro contato realmente extraterrestre com os irmãos Pais Wells, lá no início da década de 70. é uma Aí, relíquia Lima, esse Peru. livro aí, pô. Obrigado, irmão. Vou puxar um outro aqui. E vou pedir para tu escolher aí, Ixon. Mais um. Vamos lá. Isso aí vai para o nosso querido amigo Márcio, né? Vamos lá, Márcio. O que será que tem aqui? Também vou. É só o André para ter essa força de espocar aí a embalagem rapidinho. Mostra aí, Márcio. Experiências de quase morte Olha, e o dom acabou da de vida. Tudo a ver. Do Raymond também não, né? Não. Philip Berman. Outro autor. Legal. Aí. Obrigado, Charles. Aí, vamos... E aí é o seguinte, tem mais dois aqui, tá? E não estou só eu, outra do estúdio aqui, do Gabriel. Então Opa. eu Isso. vou puxar aqui um. Mas não tem mais o que escolher, eu vou dar esse aqui pro Gabriel. Então, Gabriel. Espero que tu goste. Obrigado. E esse aqui é o meu, que eu não sei nem o que é, também não me lembro. Vamos ver. Com a delicadeza de um mamute. É outro do Benítez. Olha aí, Benítez. Olha, os visitantes. Pra você, a gente vê como é que ele foi bastante influenciado realmente, Bastante, né? bastante. A experiência dele influenciou a vida dele por completo, né? Através dos irmãos Paisoels, né? Olha, inclusive eu estava vendo aqui, eu estava querendo me lembrar do grupo que hoje é o representante dos irmãos Wells. É o grupo Academia das Projeções. Eles têm um canal que eles fazem experiências de contato, baseado nas experiências dos Wells. Hoje, Academia das Projeções. Pô, show de bola. Bom, E, Gabriel, puxa aquela sequência de imagens aí, só pra gente relembrar um pouquinho o passado, lembrar né? aqui. Antes da gente olhar aí essa sequência de imagens, eu Olha queria aí, agradecer mais uma vez aqui aos nossos patrocinadores, né? Que é a Cachaça Fazenda Santa Maria, lá de Abaetetuba, LCF Assessoria Empresarial, consultório Dr. Arão Tadeu, excelência em facetas dentárias, Sebo e Companhia, que foi quem nos presenteou aí com esses
esses livros aí fantásticos. Pizzaria Padrão da Massa, né? A galera, mano, não te ilude, que a galera tá tímida aqui agora quando desligar a câmera, essa pizza Vai sumir, igual um disco voador. vai desaparecer, igual um OVNI, igual o OVNI lá da fazenda lá do teu tio, mas quando te viu com a câmera. E o UFO Norte, terceira edição, que vai acontecer no dia 13 de janeiro, no auditório da UNAMA Park Shop. Mostra aí, Gabriel, bora olhar essas fotos aí. Relata um pouco aí, né? Quem é? Galera, comenta, vocês podem comentar aí, tá à vontade. Personalidades aí, ó. Olha, ainda tinha cabelo, Natan, ó. Isso aí é o Gevaer, né? Tá aí do lado do André. Doutora Veládia, né? Doutora Veládia, sim. O Márcio ou o André ainda com cabelo. Você não lembra que ano foi aquilo? Isso aí é o pessoal lá na minha casa. Isso foi na tua casa, né, Márcio? Foi. Tu lembra o ano? Eu acho que isso... Não, não lembro o ano. 2008, foi logo que eu cheguei aqui. Foi, né? Eu cheguei do interior. E ressaltando, né, que nessa imagem tá aí o nosso saudoso amigo Luiz Pires, né? Tá ali o Luiz. Eu vou olhar ali, vou olhar pela tela ali. Vocês olham para cá, eu vou olhar por ali, que fica mais fácil. Outra foto histórica aí do Valcir. O Valcir frequentava muito as nossas reuniões, né? Ele gostava de ufologia demais, o Valcir. Mas ele vai colocar para o pessoal ver? Vai, né? E aí, essa outra aí? Foi na casa do Márcio também. Aí aqui é o Valci e um amigo dele, o Alci Valério. O Alci Valério que nos levou lá em Anhangapi. É sobrinho dele, né? Sobrinho? Eu acho que é. É, sobrinho. E o Hélio também foi com a gente. Eu, o Alci Valério e o Hélio. Esse aí foi em Santo Antônio do Tauá. Esse eu não tava. Teve um caso lá que apareceu em cima de aquela torre de telefone, de energia, né? Uma coisa assim. Isso. Apareceu até no jornal isso daí, né? Foi. Inclusive, salvo engano, os militares estiveram dias antes aí dessa nossa ida lá, né? Enfim. Olha Esse aí. foi no dia que o Valcir me presenteou com o livro dele. Eu lembro desse dia. Na casa do Márcio também. Essas reuniões, a maioria das vezes, eram lá. Né? Isso aí. Foi uma das visitas do Gevaer. Isso foi uma palestra lá onde tu trabalhaste. É em 2007, tem ali. Como é o nome lá? 16 de junho de 2007. O nome daquele local lá que dava palestra? Que tinha um auditório, que tu trabalhaste como policial municipal. Lá no Palacete Bolônia? Não, naquele órgão lá que aparecia as visagens. Que o do banheiro. Pois é, não foi no Palacete Bolônia. Foi? Pois é, tinha. Ali na Foi lá? Não foi lá? na José Bonifácio, não. Quem vai ali pra José Malcher? José... Não. Foi, na José Malcher, que tinha aquele... algum órgão no José Malcher mesmo. Isso Mas mesmo. foi lá, esse encontro foi lá, não me lembro. Se eu não me engano, Não, foi quem lá. vai pra Praça da República? José Malcher. Ali naquela... José Malcher. Foi no Bolonha, então. Isso Só aí. que é na Bolônia, descida, foi no na Bolônia. descida. Isso. E tinha aquele, tipo, umas lonas grandes. Sim. Aí tinha o auditório que era no prédio. Ah, Foi tá lá. lá embaixo, né? Tu quer dizer? Então, isso. Aí nessa foto tá aí, tem duas pessoas que já se foram aí, né? Que é o Gevaer, que próprio foi Gevaer. recentemente, né? E Isso. o Luiz Pires, que é pioneiro também na pesquisa aí do fenômeno chupa-chupa, né? Era do Grupo Ufológico da Amazônia. Deixou aquele acervo, né? Isso, aquele acervo enorme de pesquisa, Com né? certeza, isso é até um material aí que a gente pode estar até Pois comentando é, né? aí nos futuros encontros. Hein? Muito legal, né? Aí tá o Marivaldo aí também, né? Luan. O Luan, seu irmão Luan. Olha aí, o antes e o depois. É essa foto aí que faz o pessoal pensar que são as mesmas pessoas, né, André? Pois é. Aí acharam que tu era o Marquinho, né? Onde estou eu, lá em cima, embaixo é o Hélio. Isso. E essa foto mais antiga que Olha nós temos, essa. lá na casa umas reuniões, lá na casa do Marcos.
Isso aí é 94, né? 94. Eu tô ali de laranja, lá atrás, ó, de óculos. Tem nosso amigo Valdo lá atrás, lá também, com a camisa camuflada. O Max, Finado Max. Eu acho que eu não tava nessa aí. o Valdo. Olha só. Querido De repente tu Guimar. tiraste a foto. Ah, não, acho que eu não tava. Que nostalgia, E né? na casa do Marquinho, né? Onde a gente tinha poucos lugares, né? Pra se reunir. A casa do Marquinho era um. Aquele é o Isaac, né? É o Isaac. Aí. E a terminou, fazenda? Aí a fazenda lá, né? Do caso de Nhangapi, que a gente falou ainda agora, né? Que acredita-se que aquela luz que apareceu na noite anterior pousou e destruiu lá aquelas árvores. Bom, é isso aí que tinha de imagem. Eu acho que o resto a gente já viu. Queria agradecer as presenças de vocês aqui e desejar a todos um Feliz Natal, né? Um Feliz Ano Novo, que sempre abençoado, cheio de luz, de sucesso, de alegria e principalmente de tudo aquilo que pode nos fazer felizes. Que assim seja. E eu queria te elogiar, né? Pela tua inovação, né? Do Pará Assombrado, do UFO Norte e a tua personalidade multimídia, né? Que está crescendo cada vez mais. Te parabenizar pelas tuas conquistas. Valeu, Márcio. Tá de Obrigado. parabéns. Obrigado, de coração. Isso aí, tornar público também aqui essa satisfação dessa amizade de tantos anos, né? Ano que vem vamos completar aí 30 anos de Pois longa é, amizade. verdade. 30 né? anos, cara. Né? E não é por acaso, né? Nada é por acaso, né? Todas as coincidências são significativas, né? E comungar com vocês durante todo esse tempo, né? Realmente fez a gente ser melhor, ser uma pessoa mais buscadora da verdade, né? Eu só tenho a agradecer a amizade de vocês aí sincera durante todos esses anos. E um Feliz Natal aí ao público de Belém de arrepiar. Feliz Natal, feliz Já Ano comprei Novo. meu ingresso do UFO Norte. Eu faço eco aqui a fala dos meus grandes amigos. Eu também quero te parabenizar, né? Eu tenho certeza aí que a tua voz aí no Belém de Arrepiar é a nossa voz também. A gente, na verdade, quando vê o teu trabalho, a gente acaba se projetando, né? Porque havia essa necessidade de alguém corajoso como tu, de proporcionar para o público, né? Não só de Belém, mas fora também, né? Essas informações. Tanta coisa de estranha acontece e acaba passando batido, né? E aí tu vens aí através do Belém de Arrepiar, né? Consegue aí fazer esse trabalho, catalogar e trabalhar incansavelmente. É isso aí. Parabéns, Natan. Parabéns. Eu espero que essa nossa amizade aí de 30 anos se triplique e que a gente esteja junto aí outras vezes. Também te desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que 2024 entre com boas novas aí para você, para todos nós. E traga notícia pra gente aí das novidades aí ufológicas, dos relatos que não cessam nunca, né? Tá bom? Parabéns, Natan. Fica com Deus aí, cara. Obrigado. Obrigado aí pelas palavras de todos vocês. Eu que sou grato aí pela amizade de vocês, né? Vieram esposas, vieram filhos, né? Constituímos família, novos trabalhos, formação, mas a amizade, graças a Deus, continua firme e forte. Eu também espero que continue aí para a vida toda. E esse foi o nosso Pode Arrepiar de final de ano. Eu espero que tu tenhas gostado de conhecer aí uma parte, né, da nossa vida importante aí, relacionada também às nossas pesquisas. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos vocês e até ano que vem com Pode Arrepiar. Valeu!